Então hoje eu fui almoçar num restaurante e tinha um senhor lá na minha frente pegando a comida dele e de repente um senhor mais ou menos assim, com mais de 60 anos, certamente teria mais que 60 anos, e de repente ele chegou para as pessoas da cozinha, ele chamou e ele disse assim para as pessoas da cozinha com muita autoridade, como se ele fosse dono daquele estabelecimento. Ele falou assim: olha, toda quarta-feira em todos os restaurantes tem feijoada. Como que pode no seu restaurante não ter? E assim, ele foi dando uma bronca nos funcionários da cozinha, como se ele fosse o dono daquele estabelecimento. E assim, eu fiquei só observando ele e ele acabou sentando numa mesa meio próxima à minha e durante todo o almoço dele, ele ficou ao telefone, certo? Certamente ele comanda algum lugar, alguma empresa, não faço ideia o que seja, mas ao invés de ele almoçar sossegado, ele não conseguiu. Ele foi, eu almocei, eu observei que praticamente ele ainda não tinha terminado o almoço dele, porque ele ficou, enquanto ele almoçava, ele ficou na verdade no telefone e comandando as pessoas. A verdade é isso, ele estava à frente no comando. Então, para mim é muito nítido um olhar sistêmico em relação a isso, porque a gente que trabalha com as constelações, a gente sim, é quase que impossível você não estar nos lugares, nos ambientes e não tirar algum feedback sobre aquele assunto, ou a gente dimensionar um pouco mais como é que é a vida das pessoas, né? Como é que é a vida das pessoas aqui na hora que elas estão se relacionando. E é exatamente isso que a gente trata nas constelações familiares. Realmente são os relacionamentos. Então, assim, é muito nítido para mim que aquela pessoa, mesmo com mais de 60 anos de idade, é uma pessoa com um nível de exigência muito grande. É como se ele fosse uma criança pequena, onde a mãe não fez a comida que ele queria e ele resolveu que ele podia exigir essa comida. Então eu fiquei imaginando como que é uma pessoa dessa dentro da família. E não deve ser nem um pouco fácil conviver com uma pessoa assim. E isso é muito comum acontecer nas famílias, onde a gente vê crianças pequenininhas comandando os pais e os pais obedecendo, como se fosse algo assim muito natural. Bom, então a gente vai falar um pouco sobre essa questão que é o que a gente chama de hierarquia. Então, dentro de uma família, existe a hierarquia e a gente só tem condições de ser uma pessoa mais feliz e ter uma vida mais leve desde que a gente possa observar essa questão da hierarquia. Então, assim, dentro de um sistema familiar, quando uma criança nasce, aqui realmente os pais são grandes e ela é pequena. Só que o que acontece? As pessoas, conforme elas vão ficando adultas, elas acham que elas podem, já que elas ficaram adultas, elas também são grandes dentro do sistema familiar delas. Mas na verdade isso não procede. Todas as vezes que um filho, mesmo que ele seja adulto, ele resolva se virar aqui para os pais e querer comandar a vida dos pais, aí ele inverte a hierarquia. Ele se comporta como se ele fosse o pai da mamãe dele, como se ele fosse o pai do papai dele. E é bem neste momento que esta pessoa aqui passa a ter uma vida extremamente pesada. E ela passa a pegar esse comportamento e levar em todas as áreas da vida dela. Então fica a dica para todos, que quando você perceber que você está fora do lugar na sua família, pode ser que esse seja o motivo por qual a sua vida pode não estar dando muito certo. Porque quando a gente faz esse tipo de inversão de papéis dentro da família, nós vamos ter os efeitos disso. E os efeitos, na verdade, a gente só consegue olhar quando a gente está dentro de uma constelação familiar, a gente consegue olhar esses efeitos. E muitas vezes as pessoas não acham que os efeitos que elas estão tendo têm a ver com isso.
Porque elas estão tão acostumadas a viver nesse tipo de dinâmica que elas não conseguem perceber as consequências de estar fora de ordem na família. E os efeitos podem ser muitos. Tem pessoas que o efeito é ter uma vida muito difícil, outros têm como efeito muita dificuldade com dinheiro, pessoas que são capazes, elas têm condições de galgar lugares muito interessantes na empresa onde elas estão, mas a empresa nem enxerga elas, exatamente porque elas têm esse gênio difícil. Ou então os efeitos são no relacionamento, a pessoa casa, daqui a pouco ela se separa, daqui a pouco ela casa de novo com outra pessoa, e quando você vai ver, a pessoa já está no 15º casamento, mas ela mesma não se conscientiza que tem algo a ver com ela, que ninguém aguenta ela. Basta essa pessoa ter humildade, ela voltar para o lugar dela dentro do sistema familiar, um lugar de pequeno. Mesmo que os pais dela já tenham mais de 90 anos e ela tenha 70 anos, ela é pequena dentro do sistema familiar com relação aos pais. E honrar pai e mãe significa que a gente olha e concorda com essa lei. Olha, da mesma forma que a lei da gravidade está aí, eu concordando ou não com ela, se eu subir do 15º andar e me jogar de lá, eu vou me espatifar no chão. A lei da gravidade está pouco se lixando se eu sou uma pessoa legal, se eu não sou, ela vai atuar sobre mim. As leis sistêmicas é a mesma coisa. Você querendo ou não, elas vão atuar sobre você, sobre a sua família. E o pior, as questões no sistema familiar, da qual a gente empurra com a barriga, da qual a gente não olha e da qual a gente não resolve, infelizmente vai nascer uma criança na família que vai pegar essa questão e isso vai continuar. Então, assim, é transgeracional mesmo. Algumas questões na família, na verdade, muitas delas a gente vai num repeteco, a gente vai repetindo, até que alguém cansa de comer grama, até que alguém está cansado de viver esse efeito e passa a olhar para isso. Mas a dica é essa: se você começar a olhar qual é a sua postura diante do seu pai e da sua mãe, aí você começa a descobrir se você está fora do lugar ou não. E é muito simples, gente. Não existe nada complicado. A coisa é tão simples que basta você olhar para os seus pais novamente e dizer dentro do seu coração: aqui eu sou pequeno e vocês realmente são grandes. E é simples assim. Então, um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.